tarde a todos. Queria, em nome da equipe da Seguridade Regional, agradecer à administração por nos permitir partilhar convosco parte do trabalho que estamos a desenvolver na Câmara Municipal de Lisboa e pronto, ficando aqui ao fim, acho que tudo o que tinha quase para dizer já foi dito, mas ainda assim quero manifestar ou mostrar uma das palavras aqui mais pronunciadas, que são os desafios, entre eles o meu desafio de vos tentar manter aqui até à hora do debate. Depois já foi nós, da equipa da Seguridade, temos tido muitos desafios desde que começámos. Os primeiros desafios que nós enfrentámos foi o conseguir que não nos gostavam de avançar com este projeto da Seguridade Regional. E logo o primeiro fator que nos diziam era que Lisboa não era possível que fosse acessível. Porque era a cidade das 7 colinas e era um trabalho inglório, não valia a pena. Nós ainda assim decidimos avançar, foi um desafio. Conseguimos fazer um levantamento das inclinações aos declives da cidade e conseguimos perceber que não no declive orográfico, mas no declive das vias, conseguimos perceber que apenas 5% das vias de Lisboa estavam acima dos 6%. Ou seja, havia um território enorme que poderia ser acessível a toda a gente. Não sei se percebe a fotografia, mas como qualquer outro modo de transporte, os peões utilizam a sua infraestrutura, que é o passeio. E como é normal, os veículos precisam têm as suas exigências para poder circular, as bicicletas têm que ter as ciclovias com as dimensões próprias, com os seus gastos adequados, e o peão também devia ter essas exigências e as suas dimensões mínimas. Nem sempre isso é assim. A Lisboa está carregada de situações destas, onde os passeios, a sua infraestrutura, não têm as condições mínimas. Ainda assim, as pessoas tentam passear a sua infraestrutura. Esta infraestrutura que nós estamos a ver não é segura, não é confortável, provavelmente não é conexa, não vai dar, deve dar um estacionamento, provavelmente, e ela depois tem que se relacionar com as outras infraestruturas, ou seja, a infraestrutura do peão, que é o passeio, há momentos em que tem que se confrontar com a infraestrutura do carro, com a infraestrutura da bicicleta, com a infraestrutura do comboio, já não digo do barco, não é o caso, aqui na nossa cidade, mas o que nós, no plano da seguridade, tentamos fazer é que esta infraestrutura ganhe peso e possa se relacionar de forma equilibrada com as outras infraestruturas e os outros modos de mobilidade. Outro dos desafios desta infraestrutura, que são os passeios, é lidar com tudo que nasce em cima deles. Portanto, o ordenamento do mobiliário urbano, da sinalização, tudo o que para muitas pessoas acham que é plausível ser compatível com o modo de verão. Muitas destas situações às vezes impedem mesmo a mobilidade do peão, ou seja, a infraestrutura existe, está lá o passeio, mas o peão não se consegue mover de A para B. Outro desafio que nós identificamos e que temos que pegar para é o estacionamento abusivo em cima do passeio. Nós sabemos que muitas das pessoas que são atropeladas, não no caso dos atropelamentos das passagens de peões, dos atropelamentos ao longo do passeio, nós presumimos que sejam derivados de situações análogas a estas. Portanto, é frequente que os carros ocuparem integralmente ao longo do passeio e o peão, assim, o elemento mais vulnerável,
favorável, vai para a via arriscando-se para uma situação de risco e eventualmente ser atropelado. Eu gostava só, eu não sei, nos Olivais, este fim de semana foi uma coisa que era um festival de street food. O festival estava muito bem montado, teve uma participação massiva, foi muito bom, só que durante o festival, quem se disponibilizasse para dar a volta do Vale do Silêncio, não sei se conhecem, todos os passeios estavam ocupados por veículos. Ou seja, também é importante, quando se promovem eventos, pensar nestas situações, porque eles têm um impacto, têm um efeito colateral e normalmente, ou quase sempre, é em prejuízo dos peões. Mais um desafio que nós, em Lisboa, temos que lidar. Tem a ver com a capacidade de manutenção que a Câmara tem que ter em relação aos mantimentos dos passeios da infraestrutura pedonal. Há revestimentos que já não são, que é consensual, não são adequados ao modo pedonal, porque são escorregadios, porque se degradam facilmente, e então temos que encontrar alternativas que possam substituir a calçada. Principalmente, e muito principalmente, nas situações em que os passeios são inclinados e têm uma intenção longitudinal. São causa frequente de quedas de idosos que o idoso, quando cai, quando provoca uma fratura, normalmente é o fim da linha. Okay? Também um dos desafios tem a ver com ser capaz de lidar com a diversidade dos peões, das pessoas que utilizam os passeios. Todos nós temos capacidades diferentes, todos nós temos velocidades diferentes, alcances diferentes e às vezes é importante perceber que aquilo que para a maioria das pessoas é suficiente para se poder utilizar um espaço público, um espaço urbano, para outros não é. E o que nós defendemos, nós, Câmara, é que se o espaço for tratado para abranger uma maior diversidade de pessoas, ele vai ser também mais abrangente no seu público-alvo. Se é bom para pessoas com menos capacidade, é bom para todos. Outro dos desafios que nós temos que lidar é que no desenvolvimento dos projetos de espaço público estamos sempre confrontados com as medidas que vêm na legislação e que são sempre, ou quase sempre, as medidas mínimas. E há uma grande dificuldade nos libertarmos dessas medidas mínimas. Temos uma grande dificuldade em ser mais generosos com o espaço apropriado. Não há nenhuma razão para que isso não aconteça. Muitas das situações que eu conheço, temos as vias rodoviárias subdimensionadas, às vezes temos também espaços que estão no mínimo e o mínimo às vezes não é suficiente. Neste caso parece-nos óbvio, há outros casos que não nos parecem tão óbvios, mas os ressaltos e as intenções das rampas têm as suas medidas, os seus máximos, as suas dimensões adequadas e devem ser cumpridas escrupulosamente. Nós no Câmara estamos sempre a apelar ao bom senso, que às vezes há determinadas rampas podiam ser um pouquinho mais inclinadas e com um pouquinho mais de esforço consegue-se vencer. Normalmente esse bom senso nunca experimentou uma cadeira de rodas manual e não sabe de facto o esforço que é vencer intenções superiores a 8% nos passeios e nas passagens de trens. Outro desafio que nós, em Lisboa,
Lisboa temos que lidar, tem a ver com o nosso envelhecimento, com o envelhecimento da nossa população e com a perda de capacidade que nós vamos tendo ao longo do nosso envelhecimento. Ou seja, nós começamos a não conseguir subir de graus, começamos a perder a memória, começamos a não conseguir vestir-nos sozinhos, precisamos de ajuda e isso, à medida que também envelhecemos mais, essas situações vão nos tornando também pessoas com mobilidade condicionada. Todos nós. E é um desafio que nós temos que ultrapassar. Nós, desde o início, desde o princípio do plano da acessibilidade, tivemos o cuidado de ir perguntar aos utilizadores dos passeios o que é que eles pensavam da sua infraestrutura. No caso, juntámos cerca de 200 idosos num espaço no Mercado Ribeira e as opiniões eram muito consensuais. 55% das pessoas já tinham caído, 92% das pessoas tinham medo de cair. Podiam ter caído, mas tinham medo de cair. No caso do transporte público, 54% das pessoas tinham dificuldade em subir os seus degraus. E normalmente isto acontece, é a pessoa assumir para ela própria a culpa de não conseguir subir aqueles degraus do autocarro. E às vezes a pessoa tem culpa nenhuma. O meio é que não está preparado para que aquela pessoa tenha uma mobilidade suave, para que aquela pessoa tenha vontade de ir à rua e usar transportes públicos. Em Passadeiras, conseguimos saber que 83% das pessoas acham os semáforos demasiado rápidos. Ou seja, o tempo de ver ter dado a opinião para atravessar a outra infraestrutura, que interrompeu a infraestrutura pedonal, não é suficiente. As pessoas, quando chegam para meio da estrada, já está vermelho. E isso torna-se desconfortável. Principalmente para pessoas que, de facto, não conseguem ter aquela velocidade média, que é 1,2 metros por segundo, quando, neste caso, a lei estipula que são 40 centímetros por segundo a velocidade que deve estar definida para a imposição dos semáforos. Outra coisa que nós entendemos fazer para alimentar o plano da acessibilidade pedonal de Lisboa foi juntar numa mesma sala técnicos, pessoas com mobilidade condicionada e cidadãos em geral que tenham alguma confiança em opinião pública. Juntámos essas pessoas todas, fizemos exercícios para tentar perceber quais eram as razões que levavam a que não houvessem passeios confortáveis e seguros. Não sei. Então, aqui algumas das conclusões era que o peão é sempre a personagem secundária. Há sempre um fio da linha. Que existia falta de compromisso político, não é o caso atualmente. Que a Câmara não dá o exemplo, que acontece frequentemente. Nós não damos o exemplo. E que a gestão e a fiscalização eram normalmente eficazes. 3 minutos. 3 minutos. Portanto, não vou conseguir completar a apresentação. O plano da acessibilidade pedonal foi buscar muita informação para a participação pública. É para nós essencial nós sabermos quem são as pessoas que utilizam os passeios, fomos conhecê-los, mobilizados, fizemos projetos participados com eles, desenvolvimentos, organizámos algumas conferências, convidámos as associações representativas das pessoas com deficiência para nos dizerem o que nós precisávamos saber para lhes podermos oferecer boas condições nos passeios, fizemos experimentação para termos a certeza que aquilo que andávamos a preconizar é exatamente aquilo que fazia falta. Fizemos questão que os decisores tivessem contacto pessoal com as pessoas que têm algumas dificuldades em dar nos passeios, para que eles recebam o seu contributo da primeira pessoa.
testemunho destas pessoas na primeira pessoa. Mais uma situação que experimentámos os estáveis com pessoas com deficiência visual, passeios confortáveis e assim alimentarmos o nosso plano de acessibilidade profissional. Eu não consigo concluir, eu gostava só de avançar aqui a parte do plano de acessibilidade profissional, a parte mais formal, para dizer que, de facto, nós, no plano de acessibilidade profissional, na equipa, percebemos que os problemas e os desafios eram bons e eles não podiam ser lidados por uma pequena equipa. Isto é um problema e um desafio que implica toda a Câmara, todos os serviços da Câmara, todos os agentes da Câmara que têm alguma intervenção no espaço público são responsáveis por criar as condições de acessibilidade e segurança dos cidadãos. Nós priorizávamos em criar ferramentas para disponibilizar aos nossos colegas da Câmara as ferramentas necessárias que compilassem toda a legislação, tivessem lá as boas práticas, os esclarecimentos às omissões da lei que muitas das vezes acontecem e fornecermos essas ferramentas aos nossos colegas. Demos-lhes formação quase de 230 funcionários da Câmara, introduzimos também especificações que estão agora a ser experimentadas na Alexandre do Plano para um equipamento de sinalização sonora que diz o nome da rua, que faz o som de atravessamento a pedido da pessoa com deficiência visual, que diz, através de uma informação tátil, quantas vias é que aquela pessoa vai ter que atravessar. Ou seja, a pessoa com deficiência visual tem uma expectativa de distância a partir de agora. Também nos preocupámos com a questão do estacionamento, porque as pessoas que têm algum problema de mobilidade, os passeios, a sua infraestrutura não tiverem condições para andar a pé, para caminhar, elas normalmente recorrem ao transporte individual. E precisam, então, de facto, de ter um espaço onde estacionar a sua viatura. Nós desenvolvemos também um modelo para estacionamento acessível. Não tem sido fácil, porque as pessoas com deficiência ora são condutores, ora são acompanhantes, ora o seu carro tem uma adaptação que permite pelo lado, permite por trás. Não tem sido fácil. Ainda assim temos levado pessoas a experimentar os modelos. Esta questão é muito importante para que a acessibilidade seja, de facto, honesta. Muitos dos baixamentos das passagens de peões não têm ressalto zero e o ressalto zero é fundamental. Okay? E nós, quando fazemos uma intervenção de adaptação da passagem de peões, temos que ser honestos e não achar que 2 centímetros é praticável para uma pessoa que usa cadeira de rodas manual. Não é. Também desenvolvemos um modelo de garagem de autocarros. Já foi aplicado e nós fizemos um projeto piloto na Rua Alexandre do Plano, onde testámos passar a paragem de